Olá pessoal, neste vídeo vamos falar sobre potência com expoente racional. Então, uma breve definição é assim, sendo A um número real positivo, que é esta base aqui, e os números inteiros k e n, sendo n maior ou igual a 1, define-se A elevado a k dividido por n é o mesmo que a raiz de índice n de A elevado a k. Vamos ver alguns exemplos aqui. Se a gente tiver assim, 7 elevado a 3 quartos. Segundo a definição, esse 4 aqui do denominador vira o índice da raiz. Então, nós temos uma raiz quarta de 7 ao cubo. Um outro exemplo, se a gente tiver assim, 9 elevado a 0,5. Bom, para ajustar aqui, para ficar no formato da definição, nós vamos fazer 9, 0,5 é o mesmo que 1 dividido por 2. Daí, aplicando essa propriedade, a gente vai ter a raiz quadrada, porque esse 2 aqui é o índice da raiz, e a raiz quadrada de 9 elevado a 1, que é 9. E raiz quadrada de 9 é 3. Um outro exemplo, 16 elevado a menos 0,25. Agora nós temos também um número decimal e negativo. Então, a gente vai usar aquela propriedade de expoente negativo. Mas antes disso, vamos pegar o número e transformá-lo numa fração. O 0,25 é o mesmo que menos 1 quarto. Daí, vamos aplicar aqui essa propriedade. O 4 é o índice da raiz e nós temos aqui 16 elevado a menos 1. Vamos aplicar, então, no 16 elevado a menos 1, aquela propriedade do expoente negativo. Isso vai ficar 1 sobre 16. Invertemos aqui e ambos estão elevados a 1, não precisa colocar. E a quarta raiz está para os dois, porque como ela está interno aqui, nós transformamos numa fração, então a raiz engloba os dois aqui, o numerador e o denominador. Fazendo então aqui uma outra propriedade de raiz, nós temos raiz quarta de 1 dividido por raiz quarta de 16. Isso daqui vai dar 1. E a quarta raiz de 16 é 2. Isso porque 2 elevado a 4 é igual a 16. Vamos ver um outro exemplo usando esta propriedade. Vejamos, aqui a gente tem, calcule o valor da expressão E igual a 16 elevado a 0,5 mais 8 elevado a 1/3 mais 1 sobre 32 elevado a menos 0,2. Vamos fazer da seguinte forma. O 16 aqui, a gente vai escrever elevado a meio, 1 sobre 2, mais o 8 elevado a 1/3 eu já vou colocar na propriedade aqui, raiz cúbica de 8. E aqui, essa fração 1 sobre 32 elevado ao expoente negativo, a gente vai usar a propriedade do expoente negativo, que é inverter a base. Então, ficamos com 32 dividido por 1, não preciso escrever o dividido por 1 aqui. E o expoente torna ser positivo, ser mais 0,2. Só que 0,2 é o mesmo que 1/5. Daí, continuando aqui, nós temos 16 elevado a meio seria a raiz quadrada de 16. Mais cúbica raiz, o 8 eu vou escrever como 2 ao cubo. Mais, aqui eu vou ter quinta raiz de 32. 32 é o mesmo que 2 elevado a 5. Só a gente fazer a fatoração para chegar neste valor. Bom, agora a gente pode resolver aí todas as operações com raízes. Raiz quadrada de 16 a gente sabe que é 4. Mais raiz cúbica de 2 ao cubo, isso vai ser 2. Aqui eu gostaria de fazer uma observação. Em geral, os professores falam que esse 3 com esse 3 corta, mas eu não gosto de usar essa linguagem porque cortar não existe. Não existe operação cortar em matemática. Então, o que ocorreu ali? Aqui, segundo a própria propriedade que estamos apresentando, esse 3 aqui do índice, ele vai dividir o 3 que está aqui no expoente. Então, a gente tem um 3 dividido por 3, que vai dar 1. E 2 elevado a 1 é 2. Então, jamais digam cortar, porque cortar não existe.
O mesmo vai ocorrer aqui com 5. A propriedade, o 5 divide o 5, vai sobrar somente o 2. Daí, fazendo a soma aqui, nós temos E igual a 8. Então, essa seria a resposta para esse exercício. Agora, podemos também resolver esse exercício de uma outra forma. Por exemplo, a gente pode também, ao invés de passar o 16 elevado a meio e escrevermos como raiz quadrada de 16, a gente também poderia fazer assim, ó, 16 ele equivale a 2 elevado a 4. E isso tudo está elevado a 0,5. Continuando aqui, ó, mais o 8 é 2 ao cubo e ele está elevado a 1/3. Mas aqui eu vou aplicar a propriedade, vou inverter 32 e ele está elevado, esse 32 elevado a 0,2. Aqui o 32 eu já poderia ter escrito 2 elevado à quinta, então eu vou fazer isso nesse passo agora. E é igual. Bom, lembrando a propriedade aqui de potência, nós temos uma potência de potência. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um 2, 4 vezes meio, que dá 2. Mais 2 ao cubo elevado a 1/3, aqui a gente vai multiplicar. 3 que multiplica 1/3, vai ser 2 elevado a 1. Aqui, o 32, vou fazer de canto aqui, ó. 32 é 2 elevado à quinta, e tudo isso está elevado a 0,2. Nós vamos multiplicar o 5 pelo 0,2, que é uma propriedade de potência, e nós vamos atingir 2 elevado a 1 também. Daí, chegamos na mesma expressão de antes, ó, 4 mais 2 mais 2, o que também vai dar 8. Essa seria só uma outra maneira de resolver o exercício, uma outra forma, né, de começar. Ou a gente faz por raiz, ou a gente faz por propriedades de potência. Ambos vão dar o mesmo resultado, que é 8. Tá ok, pessoal? Então, até os próximos vídeos. Até lá!